Fala galerinha, tudo bom? Espero que seja tudo beleza com vocês. Eu sou Luiz Prandini, arquiteto e desenvolvedor Salesforce. E na aula de hoje a gente vai ter o que? Regras de compartilhamento. O que são, onde vivem, do que se alimentam, né? Hoje no Prandini Report. Mas antes disso, eu quero agradecer muitíssimo o pessoal da Synapse por estar me apoiando nesse projeto. E se vocês não conhecem a Synapse ainda, sério, para o vídeo, daquele pause, abre uma nova aba aí, procura a Synapse e veja como o trampo da galera é foda. Sério, faz isso e veja o quão legal é e o quão impactante pode ser o design dentro de uma empresa e dentro da sua empresa, né, amigo? Bom, vamos lá. Então esse é o segundo vídeo de uma série de segurança do Salesforce. Então, para quem não viu o primeiro vídeo, provavelmente ele vai estar em algum lugar aí, ou na descrição, ou aqui eu posso colocar até um link Então, o caso é o Banco Sabra, que ele foi fundado no Condado de Lima e eles desejam basicamente fazer um sistema de recrutamento dentro do Salesforce. Então, por que da mudança, né? Basicamente eles tinham algumas estratégias, algumas coisas e eles decidiram colocar dentro do Salesforce que vai ser muito melhor. Amém? Amém, igreja. Então, o que são regras de compartilhamento? Então, basicamente assim, você tem regras gerais do Salesforce, que você configura a segurança e tudo mais. E regras de compartilhamento é meio que as exceções dentro da segurança. Então, um caso específico para essa pessoa ou esse grupo de pessoas aqui, eles podem ler e escrever um registro. Então, esse regra de compartilhamento é específico para registros. E aí você pode compartilhar o registro pelo proprietário ou algum tipo de critério. Então, supondo que o proprietário fosse o Zezinho e ele quer passar o negócio para Dona Paula. E aí você configura isso. Então, quando for do Zezinho, deixar com que a Paula veja os registros também. Ou algum critério. Então, supondo que esse tipo de registro ou esse campo aqui seja esse valor, você pode compartilhar com tal grupo de pessoas. Então você pode compartilhar basicamente em 4 estágios. Então, para 4 tipos de grupos de pessoas. Então, primeiro os usuários individuais, que eu quero somente compartilhar com aquela pessoa. Eu posso compartilhar com papéis. E aí, basicamente, assim, imagina que você numa regional X e você quer compartilhar alguma coisa com o gerente da regional Y, e somente com o gerente, com mais ninguém. E você coloca papéis, e aí, supondo que você queira compartilhar com os subordinados desse papel, tipo o gerente, aí vem o vendedor, aí vem o coordenador de vendas, você pode colocar isso também. Ou grupos públicos, então um grupo que é apartado de qualquer tipo de hierarquia, é tipo só um grupinho de pessoas mesmo. E você tem basicamente 2 tipos de acesso. Então, o primeiro é somente leitura e o outro é leitura e edição. A pessoa pode somente enxergar o registro e o outro ele pode ler e editar. E aí, como eu estava falando aqui, grupos públicos é basicamente um grupinho que você cria para uma função. Então, a galera do, sei lá, Happy Hour, a galera do RH descoladão, ou sei lá, qualquer outro tipo de grupo. Então, você seleciona alguns usuários e vai lá e compartilha coisas com esses grupos de usuários.
Então, vamos pro Salesforce criar essa regra louca aí. Então, beleza. Dentro aqui do Salesforce, eu entrei aqui, belezura. Eu quero primeiro, antes de fazer as regras de compartilhamento, eu quero criar um grupo público, beleza? Então, eu venho aqui, ó, procuro grupos públicos. E aqui eu já tenho um grupo que eu criei. Inclusive, eu acabei de criar. E aí eu venho aqui, ó, por exemplo, eu tenho esse time de SMB. Para quem não sabe o que é SMB, é Small Medium Business. Essa galera que usa termos em inglês é tão chique. Então, eu quero criar um novo grupo. Então, eu venho aqui em novo e coloco aqui time empresas grandes, tá? E aí, eu quero compartilhar com o papel, por exemplo. Então, eu vou compartilhar com o time aqui dos CFOs. Beleza? CFO, para quem não sabe, esqueci como que chama. Customer Financial Office. É a galera que cuida das finanças. Então, quando for uma empresa grande, eu quero compartilhar isso com o time de finanças da empresa. Tá? Beleza. E aí eu venho aqui e salvo. Então aqui agora eu tenho dois times, dois grupos públicos. Para criar uma regra de compartilhamento, eu venho aqui, ó, compartilhando configurações. Eu nunca entendi essa tradução, que ficou um show de horror. Bom, e aqui eu tenho, eu consigo visualizar todos os objetos e se eles estão com leitura, gravação ou pública. Então aqui basicamente tem algumas opções. Então, leitura e gravação pública quer dizer que qualquer pessoa consegue enxergar uma conta com um contrato e um ativo. Particular quer dizer que se eu criar uma atividade, por exemplo, essa atividade é particular minha, ninguém mais vê, a não ser que eu compartilhe com outra pessoa. E aí é basicamente isso aqui, então não tem muita diferença. Ou é leitura pública, ou tem o controlado pelo pai também. Então lembra quando tem um campo mestre detalhe? Então quando tem um campo mestre detalhe, você pode configurar que o filho dependa do pai. Então no pai você configura uma regra de segurança. Então leitura pública ou leitura privada e gravação privada também. E o filho vai seguir a mesma coisa, porque não pode existir um filho sem um pai num relacionamento mestre detalhe. Rodando um pouquinho mais para baixo aqui, você consegue ver todas as regras de compartilhamento dos objetos, tá? Então a gente vai criar uma nova regra de compartilhamento aqui. Então o que eu quero falar? Então vou colocar assim, leads grandões. E aí daquele tapa aqui, ó. Beleza. Com base no proprietário ou com base em registro? No caso eu quero com base em critérios. Base de registro, base de critérios. E eu quero pegar, por exemplo, o campo número de funcionários. Então eu coloco aqui, ó, número de funcionários maior que, sei lá, 500. Ele compartilha com o time de empresas grandes, tá? Então, e aí eu deixo que ele leia e grave informações. Esse grupinho aqui, ó, todo mundo que está dentro aqui, ó, consegue ler e gravar quando o número de funcionários for maior que 500. Ele dá uma notificação que ele tem que calcular tudo, ele vai pegar todos os registros da base e vai começar a atribuir os negócios. Quero fazer agora um para empresas pequenas. Então vem aqui, leads para empresas pequenas. Então, tira aqui os underlines. Underlines não é bom, legal não. Beleza. Venho de novo aqui com base no critério. Busco lá o campo
Cadê? Número de funcionários menor que 500. Tá? Eu poderia adicionar outros critérios aqui. Por exemplo, sei lá, origem do lead. Então, caso a origem do lead seja igual a, deixa eu ver o que tem aqui, a web, então o lead veio da web e é menor que 500, eu quero compartilhar com um grupo, poderia ter criado aqui um grupo chamado, sei lá, empresas pequenas da web, assim, por exemplo, tá? E aí eu venho aqui e coloco somente leitura, que esse time aqui só vai conseguir enxergar esses leads, tá? Salvei aqui, ele fala que vai recalcular. Pronto. Então, a partir de agora você tem um compartilhamento. Então, supondo que o lead tivesse como privado aqui, ó, particular, beleza. Ok. Então, o lead como particular, ele vai demorar um pouquinho para fazer ainda, porque ele não terminou de finalizar aqui, de compartilhar. Mas se ele tivesse em particular e tivesse para um grupo específico, eu poderia, as pessoas que tivessem nessas condições aqui iriam enxergar os leads que foram criados, independente de por quem e tudo mais. Beleza? Então, algumas dicas minhas aí de coração é que faça um alinhamento geral da sua empresa de questão de segurança, porque esse negócio é extremamente importante, extremamente importante. Dedique um tempão para você pensar e fazer tal, sei que lá, porque se você, por exemplo, deixar um daqueles negócios ali que eu mostrei, tipo de particular para público, isso pode causar um dano na empresa assim irreparável, assim, tá? Então, um cliente ou sei lá, os clientes dos outros vão começar a se enxergar e aí eles vão ver e vão entrar em contato e vai virar uma zona total, tá? E aqui tem algum material de apoio que eu vou deixar, que eu sempre deixo na descrição do link, esse material aqui, se você quiser utilizar para dar aulas para as outras pessoas na sua empresa ou onde quiser que seja. Tá aqui, é só olhar. E muito obrigado por assistir esse vídeo aqui. E se vocês tiverem dúvidas de como fazer compartilhamento ou sugestões ou GIFs fofinhos, é só mandar. Aqui do lado tem meus contatos. Se tiver alguma dúvida, só dá aquele toque. Beleza? Valeu, galera. Aquele abraço.